Olá, aluno, explica aí, tudo bem? Mais uma questão aqui do XP Resolve, né? Resolvida por mim, professora Milena, professora de Biologia. E a questão aqui, aparentemente, não é grande, mas, né, se a gente fizer uma leitura com calma, com tranquilidade, é uma questão fácil de ser resolvida. Basta interpretar, gente, o que está aqui, tá? Não tem dificuldade, não. É uma questão de nível fácil, embora um pouco longa, mas de nível fácil. Vamos ao propósito da questão. O que é que ela está pedindo? Em uma aula de métodos físicos de controle do crescimento dos micro-organismos, foi realizada uma experiência, vejam, para testar a ação do calor sobre duas espécies bacterianas. A primeira delas, a Escherichia coli, né, ensaio A, e Bacillus subtilis, ensaio B. Nesses ensaios, foram adicionadas 2 gotas de cultura pura de cada uma das espécies em tubos de ensaio contendo o quê? Contendo um meio nutritivo, né, previamente esterilizado, certo? Então, ele está falando aqui de 2 espécies, né, a Escherichia e o Bacillus, certo? Que foram colocados em um meio de cultura, certo? Um meio de cultura previamente esterilizado, né, para não dar erro aqui. E essas bactérias foram submetidas ao calor, certo? Então, no tubo 1, vamos aqui, ó, fazer um desenho, né, para poder a gente entender. Então, tá aqui, ó, tubo 1. O que é que a gente tem? A gente tem o tubo controle, certo? Então, vai ser o nosso tubo controle, um tubo sem tratamento. Então, vamos colocar aqui, ó, nesse tubo 1, né? Vamos colocar a Escherichia coli, EC, e vamos colocar aqui nesse outro tubo, certo? O Bacillus subtilis, certo? Tranquilo? No tubo 2, o que é que a gente tem? Fervura em banho-maria por 5 minutos. Então, fervura em banho-maria por 5 minutos. Então, tá aqui, ó. O Bacillus, né, em um tubo e a Escherichia em outro tubo. Depois a gente analisa aqui e coloca aqui do ladinho o que está na tabela. Tubo 3 foi o quê, minha gente? Tubo 3 foi fervura, em banho-maria também, só que por mais tempo, tá vendo? Ó? Por 20 minutinhos. Mais uma vez. Em um tubo a Escherichia, em outro tubo o Bacillus. Vamos embora. E o 4? O 4, gente, foi uma autoclave, né? Processo de esterilização por calor úmido. Então, autoclavação. Então, desse aqui ninguém escapa, né? Ok? Então, Bacillus de um lado e a Escherichia do outro. Agora, vamos ver o que é que tem na tabela. Na tabela, ele está dizendo, pessoal, que no tubo controle, certo? Veja só, após 48 horas de incubação, foi realizada a leitura dos ensaios, obtendo-se os seguintes resultados do crescimento microbiano. No tubo controle, não foi fornecido calor, certo? Então, se não foi fornecido calor, o resultado é que a gente vai encontrar bactérias aqui e encontrar bactérias aqui. Positivo para os dois, como ele colocou aqui, ó, certo? No tubo 2, ambos os meios foram fervidos em banho-maria por 5 minutos. Aí o que aconteceu? Ó? Positivo também. 5 minutos no banho-maria não foi suficiente para matar essas bactérias, né? Na situação 3, aumentamos aqui o tempo de fervura para 20 minutos. Aí o que aconteceu? A E. coli morreu,
mas o Bacillus subtilis sobreviveu. Ok, ó? E no tubo 4, o que foi que aconteceu? Negativo para ambos, ou seja, nenhum dos dois aguentou o processo de autoclave. Certo? Tranquilo? Então, o que a gente vai perceber aqui, pessoal? A gente vai perceber, né, obviamente, que a ação do calor sobre as espécies bacterianas mostra que o Bacillus subtilis ele é mais resistente ao calor do que a Escherichia. Veja que em 20 minutos a Escherichia não aguentou o calor, morreu, mas o Bacillus conseguiu sobreviver. Então, com esse experimento daqui, né, com esse resultado daqui, né, nesse tubo 3, a gente nota o quê? Que a Escherichia, né, a Escherichia coli, ela é o quê? Ela é mais sensível ao calor do que a outra espécie em questão, certo? Então, vamos aqui às opções. Então, a experiência para testar a ação do calor sobre as duas espécies bacterianas demonstrou o quê? Que ambos os micro-organismos são resistentes à autoclavação? Não, ó. Se fossem resistentes, não tinha dado uma leitura negativa. Então, falso. Que ambas as espécies têm resistência à fervura por 5 minutos? Sim, ó. Tá vendo aqui, ó, fervura por 5 minutos, os dois sobreviveram. Verdadeiro. Que a bactéria, né, Escherichia subtilis, primeiro que, pessoal, não é bactéria Escherichia subtilis, né? É bacilo Escherichia subtilis, tá bom? Mas tudo bem. É sensível à fervura em banho-maria, certo? Gente, se ele estivesse falando da Escherichia coli, certo? Ela é sensível à fervura em banho-maria em 20 minutos. Em 5 minutos ela não é sensível, não, tá? E o Bacillus subtilis, certo? Ele é insensível à fervura, tanto em 5 quanto em 20. Pela análise da tabela, ele morre na autoclavação. Então, falso. Letra D. A bactéria Escherichia coli é mais resistente ao calor do que o Bacillus subtilis? Não, coloquei aqui, ó. Ele é mais sensível e não mais resistente. Os dois micro-organismos são eliminados pela fervura por 20 minutos. Olha aqui, os dois não. Somente, né, a Escherichia coli. Então, uma análise, né, uma interpretação muito fácil. Gabarito dessa questão. Alternativa B.